Eu vou estar falando para você agora sobre carboxterapia, a técnica onde nós utilizamos o gás carbônico para fins estéticos e também para a saúde. A carboxterapia, ela é utilizada para muitas coisas. Dentro dessa aula, eu vou explicar para você toda a parte do histórico, o que acontece com os gases, a circulação dos gases, os efeitos fisiológicos do gás carbônico no tecido adiposo e também na pele, e ao final vou contar para você também dois segredinhos aí em dois protocolos maravilhosos, onde eu utilizo a carboxterapia. Então, vamos começar com a apresentação. Vou começar aqui então a falar para você sobre carboxterapia para profissionais da estética. Bom, então vamos lá. Carboxterapia é um termo conhecido da terapêutica subcutânica hipodérmica, né, do anidro carbônico, ou seja, onde nós usamos o gás carbônico e injetamos na área subcutânea. Ele deve ser realizado por profissionais treinados. Ao contrário do que muito se fala, o gás carbônico, a carboxterapia em si, ela possui um grande acervo científico. Ela possui acervo científico tanto nacionais quanto internacionais. Tanto que se vocês que estão me ouvindo entrar lá no acervo da Carboxiterapia com 2S.it, você vai migrar para um site da Itália, onde você vai encontrar um acervo maravilhoso voltado para a carboxterapia. Tem diversas indicações dentro da estética, como, por exemplo, acne, gordura localizada, linha de expressão, queda de cabelo, cicatrizes, muitos outros tratamentos estéticos também, por exemplo, aquelas a parte do envelhecimento, aqueles tratamentos para envelhecimento da pele, melhora também da hidratação da pele, já que ele mexe com a circulação superficial da pele, algumas patologias, como psoríase, úlceras, eu já vou falar isso para você também um pouco mais para frente. Então, são alguns dos tratamentos que são propostos e são bastante reconhecidos com o uso da carboxterapia. Ela constitui, então, de uma técnica onde se utiliza um gás carbônico medicinal. Esse gás carbônico medicinal, ele vem por uma especificação chamada ONU 1013, que é dado por um gás medicinal. É justamente esse gás medicinal, o gás carbônico medicinal, que é utilizado para a técnica da carboxterapia. Ele é injetado, então, na parte subcutânea, estimulando, então, efeitos de circulação e oxigenação tecidual. Lembra até que eu falei da parte do rejuvenescimento, da hidratação da pele, justamente que os primeiros efeitos conquistados pela carboxterapia, devido a essa alteração da microcirculação superficial, é uma pele mais oxigenada, mais aveludada, justamente pelos efeitos fisiológicos que a carbox pode trazer. É um gás que é inodoro, incolor e atóxico. Ele é um produto endógeno, natural do metabolismo das reações oxidativas, ou seja, o gás carbônico que nós utilizamos para injetar, ele é da mesma especificidade do gás carbônico que nós produzimos aí na respiração celular, ou seja, ele não vai causar nenhum tipo de toxicidade quando injetado na pele. E também não vai ocasionar nenhum tipo de problemas, né, na parte do organismo da pessoa. O nosso organismo, no nosso organismo, ele é produzido diariamente, em grandes quantidades e eliminada pelos pulmões, que é o mesmo caminho que esse gás carbônico que é introduzido via uma agulha vai estar passando. Ele vai ser eliminado pelos pulmões depois que ele cai na circulação, que eu já vou entrar nessa parte, você vai entender muito bem. Em repouso, nós produzimos aí cerca de 200 ml por minuto. Quando nós estamos fazendo uma atividade física, chega praticamente a 2.000 ml por minuto. Na terapêutica aí, na técnica da carboxterapia, hoje, reconhece-se que você pode utilizar até 5, 6 litros de gás carbônico, que é uma quantidade bastante grande, quase impossível de chegar dentro de um período de tratamento, né, nesse volume. Lembrando que existe um histórico e também vou comentar com vocês por que nós podemos chegar nesse volume. Na questão do histórico, o gás carbônico, ele teve o início lá em 1932, lá numa estação lá da França, onde pacientes que sofriam aí de arteriopatias periféricas, eles eram submetidos a banhos
e lá nós tínhamos a água carbonatada, né, a carbonada. Então, essa água, ela entrava em contato com a pele, melhorando essas condições patológicas. O dióxido de carbono, depois de 30 anos, surgiram os primeiros trabalhos com um cardiologista, né, que no caso, como está vendo aqui nesse slide. Então, ele teve uma primeira publicação em 1953, que depois de 20 anos de experiência, já utilizando aplicações subcutâneas do CO2. O outro trabalho muito importante foi em 1956, onde foram atendidas aí cerca de 2.400 pessoas que estavam com arteriopatia crônica, e depois, né, foram avaliados os resultados, mostrando uma boa qualidade. Ainda, praticamente nesse contexto todo, né, dessa parte de alterações vasculares, em 2002, né, esse médico aqui, o Toriyama, aqui mostrou uma excelente melhora na circulação periférica, fazendo com que, então, os pacientes que estavam destinados à amputação tivessem uma grande porcentagem que escapassem disso, ou seja, que não necessitariam mais ser amputados. Então, como eu falei, a parte da carboxterapia, ela é utilizada para estética e também para a saúde. Paralelo a isso, a parte médica também utiliza muito da carboxterapia, aliás, do gás carbônico, que é comumente usado para insuflar a cavidade do CO2. Esse mesmo gás que eu estou falando, que é usado pelos médicos, é o mesmo gás que nós utilizamos nas técnicas de carboxterapia. Então, para as videolaparoscopias, estereoscopias, em contrastes, por exemplo, na arteriografia, ventriculopatias, todas essas técnicas médicas são utilizadas aí o CO2. E eles utilizam aí volumes grandes, cerca de 15, 20 litros, até já achei artigos falando que em caso, por exemplo, de complicações que precisem reinsuflar, chegue num paciente até 30, 40 litros de gás carbônico aí, tá? Então, existem dados muito interessantes, paralelo à ação terapêutica aí para a estética, e a questão do uso pelos médicos, justamente para esses tipos de técnicas médicas que são relatadas. A Anvisa e a FDA já possuem vários equipamentos capazes de controlar o fluxo de CO2, confere segurança ao uso. Então, todos os equipamentos hoje aqui dentro do Brasil são muito bem reconhecidos, eles possuem Anvisa, tem o controle de fluxo, o volume do gás. Então, nós temos aí aparelhos dentro do nosso mercado com grande capacidade para atuação dentro da carboxterapia. Bom, como eu falei, né, nós temos aí, então, os efeitos que são voltados para a circulação do gás carbônico. Então, quando eu aplico o gás carbônico, ele precisa sair. E como é que ele sai e quanto tempo demora para ele sair? Antes de eu chegar nesse ponto, é importante nós lembrarmos um pouco da fisiologia da circulação dos gases, por onde que ele vai, por onde que ele passa. Então, vamos pensar que é o seguinte: nossas células, ela já têm a capacidade de realizar a respiração celular, que é onde ela produz, então, vamos dizer assim, os efeitos metabólicos dela, produz aí o CO2. Então, o nosso sangue, ele possui os glóbulos vermelhos, que conduzem, né, esses gases. Por exemplo, no caso da respiração celular independente, a célula elimina o CO2 e absorve o oxigênio, vindo, então, precisamente pelas células sanguíneas. Então, aqui, a gente já atribui a responsabilidade dessa circulação desses gases para esses glóbulos vermelhos, que vão, então, conduzir os gases até a célula. Quando nós realizamos a aplicação do gás carbônico, por exemplo, aqui você acompanha o mouse, vamos pensar que aqui seja a célula do tecido alvo, onde eu vou estar aplicando o gás carbônico. Ao eu estar aplicando, eu entrego aqui na região, então, o CO2. O que nossa circulação, o que o sistema vai fazer? O gás carbônico, ele é vasodilatador, ele vai mexer com a vasodilatação local. Com isso, células sanguíneas vão vir para cá, que conduzem os gases, vai fazer o quê? Entregar o gás carbônico, aliás, entregar o oxigênio e recolher
esse CO2 que foi realizado pela técnica, aplicado, né, por mim, pela técnica da carboxterapia. Então, ao eu entregar aqui o gás carbônico, os glóbulos vermelhos entregam o oxigênio e recolhem o CO2. Isso é chamado de efeito Bohr. Quando nós temos, então, já o gás carbônico aqui, já com os glóbulos vermelhos dentro da corrente sanguínea, ele precisa transitar e ir até os pulmões. Então, aqui eu mostro para vocês um desenho esquemático de um alvéolo pulmonar e aqui um vaso perialveolar, ou seja, um vaso que está praticamente aí aderido ao alvéolo pulmonar. Então, esse gás carbônico que estava lá na célula, ele vem pela corrente sanguínea e sai aqui pelos pulmões, automaticamente num processo de expiração. Logo em seguida, nós realizamos um processo de inspiração, ou seja, nós vamos então trazer o oxigênio para dentro dos pulmões e ele automaticamente aqui vai estar passando, né, para os vasos sanguíneos. Então, aqui eu mostro que a circulação do sangue, dos gases através do sangue, ela ocorre de maneira bastante efetiva e rápida. Por isso que quando nós se deparamos com as perguntas dos nossos pacientes, por exemplo, posso realizar a sessão do gás carbônico, por exemplo, da carboxterapia, eu posso ir para a academia logo em seguida? A resposta é sim, porque os efeitos fisiológicos já instalados no local, eles já foram feitos e realizados pela aplicação. O gás já saiu. Então, o que nós deixamos no local foi como se fosse uma mensagem para que ocorram os efeitos fisiológicos principais aí da carboxterapia. Então, o gás ele não fica lá parado, ele vai sair num curto espaço de tempo. Justamente porque, se o gás ficar parado lá, nós vamos causar uma toxicidade, uma hipóxia no local. Mas, automaticamente, o nosso corpo faz o grande favor de recolher o gás carbônico e depois entregar aqui por um efeito Haldane aqui nos vasos perialveolares, saindo pelo pulmão e recolhendo novamente um gás carbônico. Aliás, recolhendo novamente um oxigênio. Então, sempre vai acontecer essa questão da saída do CO2 e entrada de oxigênio. E lá nas nossas células, né, automaticamente, onde, por exemplo, pode ser uma célula adiposa, uma célula da derme, onde nós colocamos o gás carbônico, vai ficar o quê? Somente o oxigênio. Então, sempre no local onde você realizar a técnica da carboxterapia, logo depois, o nosso comportamento fisiológico é entregar o oxigênio no local e recolher esse CO2 e depois eliminá-lo, certo? Por isso que vazamentos de CO2 não podem acontecer, porque automaticamente nós exalamos o CO2 e respiramos CO2. Aí nós estamos causando um problema de toxicidade respiratória, certo? Que isso não influencia aí quando ele é injetado no nosso organismo. Então, para que nós possamos entender, como sempre nós temos que ter um crédito de oxigênio, através de uma ventilação normal, por exemplo, aqui que eu estou colocando, de 6 litros por minuto de ar, 250 ml de oxigênio, né, são consumidos e 200 ml de CO2 são exalados, ou seja, sempre nós temos um crédito, ou seja, 50 ml aqui nesse caso. Numa hiperventilação, por exemplo, quando nós realizamos uma atividade física, 4 a 5 litros de oxigênio são consumidos, 4,5 litros de CO2 são exalados. Então, eu tenho aqui sempre um crédito a mais, tá? Então, nós temos que sempre ter créditos de oxigênio e não créditos de gás carbônico. Então, através da carboxterapia, eu estou dando um exemplo somente de um gás carbônico, de uma terapia de um fluxo suave, calmo, de 30 a 50 ml por minuto, uma hiperventilação inconsciente resolve esse aumento de CO2 que você está fazendo, colocando no seu paciente. Ou seja, é um efeito fisiológico que todo o organismo pode realizar. Não é perceptível, logicamente, porque às vezes a pessoa está lá com um fluxo respiratório, um ritmo respiratório, e isso aumenta 2 por minuto, por exemplo, que não é perceptível para você, mas é inconsciente para fazer com que aconteça, então, a regulagem desse organismo, fazendo com que aconteça
o mais rápido possível de dentro do seu organismo. Tá? Então, o transporte de CO2 pode acontecer de diversas formas. Eu não vou ficar batendo muito em cima disso, mas é um momento de entender que todo gás CO2, ele é transportado, por exemplo, 70%, 80% é convertido em eritrócitos, né, nos eritrócitos, né, convertido em eritrócitos, em íons de bicarbonato. 5 a 10% é transportado pelo plasma, né, é convertido nos eritrócitos, né, em íons de bicarbonato. 5 a 10% é transportado no plasma como gás dissolvido. De 5 a 10% está ligado à hemoglobina e menos de 2%, que é irrisório, assim, não tem tanto peso não tem tanta importância nesse transporte, mas são ligados às proteínas plasmáticas. Então, aqui nós temos 4 passos de como ocorre, então, o transporte de gás. Uma coisa que todo mundo pergunta, CO2 causa embolia? A resposta é não. O gás CO2 é não embólico. Achados, inclusive, de procedimentos angiográficos comprovam a segurança de CO2, como está nesse artigo aqui, ó, mostrando que a carboxiterapia na angiografia, os efeitos da injeção, parâmetros e configuração dos bolos aí, da embolia, no caso, para analisar os efeitos do CO2 no local. Então, nós temos que dividir do gás carbônico. Primeiro, eu vou falar de tecido adiposo, depois eu coloco para você os mecanismos de ação na pele. No caso do tecido adiposo, nós temos aí uma ação bioquímica, onde ocorre a ativação de baroreceptores, corpúsculos de Golgi-Patini, que vão ativar substâncias halógenas como bradcinina, catecolamina, histamina, serotonina, e essas substâncias, elas vão atuar em receptores beta-adrenérgicos aí, que vão ativar o quê? A adenilciclase, aumentando, então, o AMP cíclico, que é justamente essa molécula que vai fazer uma alteração da permeabilidade de membrana celular, levando ao processo de lipólise. Então, para que a gente possa entender o AMP cíclico, de forma direta ou indireta, ele pode executar série de alterações nas células. Por exemplo, ativação de enzimas, né, a alteração da permeabilidade de membrana celular, ou seja, lipólise. Lipólise é justamente isso, alteração da permeabilidade da membrana celular, onde nós fazemos com que o conteúdo intracelular venha para o meio extracelular. Modificação do grau de concentração do músculo liso, é justamente o gás carbônico que nós falamos aí do AMP cíclico, que causa esse aumento do AMP cíclico, que é vasodilatador. Então, quando nós falamos que o gás carbônico é vasodilatador, é porque o AMP cíclico atua também na modificação do grau de concentração do músculo liso. Ativação de síntese proteica e justamente a última aqui, aumento da secreção celular. Quando nós temos aí uma concentração de AMP cíclico bem interessante no local, ou seja, quando nós fazemos um sistema chamado de envelopamento, não deixa o gás escapar de forma nenhuma, nós aumentamos de forma significativa essa permeabilidade de membrana, sendo, então, bastante efetivo para que ocorra, então, o aumento da secreção celular, levando a célula num processo, então, entre parênteses, aí, de uma sofrência celular. Ou seja, você pega tudo que tem dentro da célula, tira de dentro dela, e ela faz um efeito aí que nós chamamos até de uva passa. Então, somente para resumir, nós temos aqui uma célula normal, depois, quando ocorre aqui, a gente observa aqui que na célula normal existe aqui uma integridade da membrana citoplasmática, um comportamento aqui das organelas, todas em locais corretos. Quando existe, então, a influência do AMP cíclico, a primeira coisa que ocorre é a alteração da permeabilidade de membrana celular, ou seja, essa membrana que era intacta, ela fica porosa, fazendo, então, que ocorra o extravasamento do conteúdo intracelular. Ou seja, quando eu tenho a lipólise, então, eu tenho o aumento da secreção celular. Então, no caso aqui, né, eu tenho aqui a membrana citoplasmática, que era íntegra, a célula era toda redondinha, ela vem a ter vamos dizer assim, ela começa a ficar mais enrugada, um efeito chamado, então, de uva passa. Então, aqui eu vou mostrar para você, a célula que é normal, fica assim. A célula que é normal, ela
tende, então, a murchar. Todo esse processo aqui de permeabilidade de membrana, que é chamado de lipólise, ele é o primeiro passo para levar uma célula à lipólise. Lembrando que não existe apoptose direta. Todas as células, mesmo que sejam num curtíssimo espaço de tempo, ela entra no processo de lipólise. Posteriormente, no caso, leva então para uma apoptose. Depois, mais para frente, vocês vão entender que a redução, né, está então ligada à questão de apoptose, né, que primeiro eu faço uma lipólise, depois levo a célula para uma apoptose. Então, lipólise, apoptose. Por isso que, para conquistar a apoptose, eu tenho que fazer sessões de carboxiterapia. Por exemplo, se eu dedicar a um tratamento de carboxiterapia especificamente para redução de medida, eu posso realizar até 2 sessões por semana. E por que eu não posso fazer todas as sessões em todos os dias, por exemplo, e colocar muito a questão de gás e tudo mais? Porque o nosso organismo também ele sofre a ação de uma grande toxicidade, ou seja, nós temos que fazer com que o organismo trabalhe pausadamente, porque você vai estar fazendo com que ocorra, né, a apoptose, sendo feito aí no máximo até 72 horas cada sessão. Então, existem dados em clínicos de grande importância que você mexe com o pH do sangue caso você faça uso contínuo de todos os dias da carboxiterapia, levando aí a problemas de saúde, né, queda da imunidade e muitas outras alterações fisiológicas dadas na corrente sanguínea. Então, só para a gente retomar, só para a gente relembrar, por exemplo, lipogênese. Nós temos lá, quando a lipogênese é o processo de armazenamento dentro do tecido adiposo, né, que é tecnicamente isso. Ou seja, quando nós comemos o carboidrato, ele é transformado em glicose, e essa alta concentração de glicose, o excesso é removido lá no fígado. Ou seja, ele é armazenado dentro do fígado e do músculo em forma de glicogênio. Vamos pensar que uma pessoa faça exercício, ou seja, ela gasta os estoques de glicogênio. Então, quando eu consumo novamente o carboidrato, que ele vai se transformar em glicose, e essa concentração de glicose aqui é removida em forma de glicogênio, eu termino aqui o meu ciclo, ou seja, tudo que eu consumo, eu acabo fazendo com que ocorra a absorção através dos meus músculos e do meu fígado da quantidade de glicogênio. Vamos pensar, então, agora, no caso de uma pessoa que não faz exercício. O que vai acontecer? O excesso vai ser transformado em ácido graxo, que é rapidamente removido e armazenado dentro da célula adiposa. Com isso, eu faço, então, com que ocorra a formação aí da gordura localizada, ou, em casos mais graves, até a obesidade. E aí, eu tenho, então, a questão da diferença que eu falei para vocês. E nós temos apoptose. Por que eu falei de necrose aqui? Porque necrose, nós não podemos referir necrose para tratamentos estéticos, visto que alguns detalhes muito importantes. Quando nós falamos de apoptose, a célula se compacta. No caso de uma necrose, o citoplasma incha, ou seja, parece que você está fazendo com que a célula aumente com um processo de necrose. Não é isso que a gente faz na estética, né? Então, nós temos aqui, participa de um equilíbrio homeostático. Não tem função homeostática, uma necrose. Na necrose, eu falo de um fenômeno coletivo das células, ou seja, se eu estiver pegando e fazendo uma necrose no tecido adiposo, por exemplo, eu estou pegando células musculares que estão abaixo, células da derme que estão acima, estranho. Então, nós não podemos referir a isso, justamente porque, quando nós falamos que nós causamos apoptose, que é dado para um fenômeno individual da célula, ou seja, um suicídio celular. Mas o mais importante, que todo o resto dessa célula, ela é fagocitada. Então, existe até um princípio chamado de necrose secundária, que antes que ela se instale numa necrose, a célula é rapidamente fagocitada. Então, num processo rápido que não deixa vestígio. Aí nós podemos falar necrose secundária, mas para que a gente possa explicar isso, nós temos que entender justamente que antes que se forme, que se instale a necrose, automaticamente o nosso corpo faz, então, a fagocitose.
Já a necrose, olha o que acontece, que é um derrame de fluido celular que inicia processos tissuláres, uma inflamação, que vão durar dias, horas, e vão originar o quê? Cicatrizes. Ninguém quer fazer isso dentro da estética, né? Então, quando nós falamos de lipólise e apoptose. Necrose, não. Aí você pode até falar assim, nossa, mas existe, por exemplo, o TNF-alfa, que é um fator de necrose tumoral. Mas se você for ler sobre o TNF-alfa, que ele é um fator de necrose tumoral, ele é um indutor de apoptose, e não especificamente, né, um agente necrótico. Então, o que é o objetivo nosso? É pegar essa camada do tecido adiposo, no caso e fazer o que com que ocorra, então, a diminuição. Então, nós temos aqui a epiderme, a derme, os lobos de gordura, né, os septos fibrosos que estão aqui, a face muscular e o músculo esquelético. Então, o interesse nosso é diminuição da adiposidade. Quando nós fazemos aquele efeito uva-passa, o importante é a utilização de cinta, aquela cinta compressiva, cinta modeladora aqui no local, principalmente de média e de grande pressão aí, tá? Fazendo então com que nós possamos ter resultados bem impactantes aí no local. Bom, então, o que as pesquisas mostram? Que ocorre, então, um aumento da pressão de oxigênio no local, redução da circunferência tratada, que é o efeito lipolítico, o aumento da espessura da pele, fratura dos adipócitos e preservação do tecido conectivo, ou seja, o tecido conectivo, né, mostrando então que o gás carbônico também não causa flacidez, muito pelo contrário, ele atua melhorando, inclusive, a flacidez da pele, tá? Até fala aqui de aumento de espessura da pele, trazendo então a responsabilidade aí, ó, né, pela aplicação do gás carbônico, melhorando aí a espessura da pele, chamada até de cinta biológica. Aqui tem até um artigo falando de evidências, né, da aplicação, da insuflação do CO2 subcutâneo, tá? Uma coisa muito importante, não é velocidade do gás que dá resultado em tecido adiposo, e sim quantidade. Então, não precisa matar ninguém de dor. Coloque o gás com calma e chegue no volume adequado por área, tá? Então, alguns mecanismos de ação na pele, que eu vou explicar, que na pele, a intenção do gás é causar um trauma. O trauma da agulha e a introdução do gás, que vai fazer, então, que ocorra aí, vamos dizer, entre aspas, um destacamento da pele, ou seja, fazendo com que a pele tenha uma avulsão aí entre as camadinhas, fazendo, então, que ocorra o início do processo inflamatório. Aí vai fazer o quê? Migração dos fibroblastos. Lembrando que, quando migra fibroblasto, ele vai se proliferar no local, ele vai produzir colágeno, elastina, e se você detectar que o seu paciente precisa, por exemplo, de ácido fólico, todos os tratamentos para flacidez associado ao ácido fólico têm uma grande importância, justamente que o ácido fólico, ele estabiliza a multiplicação celular, ele faz com que a célula, né, faça a sua síntese de forma muito mais equilibrada. Todo mundo acha que o ácido fólico é só para aquelas mulheres que estão grávidas, que gera uma estabilização da cadeia de DNA, das ligações e tudo mais, mas não. Existem muitas outras funções que estão voltadas aí para o ácido fólico, inclusive parte imunológica, tá? Então, o que vai ocorrer? Síntese de colágeno, um novo colágeno formado no local, fibronectina, glicoproteína encontrada no sangue. Então, então estão associados a vários processos, todos esses, né, estão associados a vários processos biológicos, então, como adesão, diferenciação e também reparação do tecido, certo? Lembrando que toda vez que nós criamos um trauma que tem a síntese de colágeno, a importância do colágeno se restaurar num tecido que está em repouso é muito importante, porque a gravidade puxa para baixo. Então, se você faz com que a pele da pessoa fique repousando numa cinta, numa kinesiotape, por exemplo, isso faz com que, então, nós tenhamos resultados muito mais expressivos para a flacidez. O aumento do local, no caso da pele, se o aumento do local de CO2 mais hidrogênio líquido extracelular, então causa um relaxamento da musculatura lisa. Isso leva, então, a uma melhora da oxigenação
do metabolismo local, um dos principais mecanismos aí da carboxiterapia. Então, eu trouxe até um artigo aqui muito interessante falando justamente sobre isso. Alguns ângulos da agulha, tá, que são importantes aqui. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 graus, que é usado praticamente aí nas técnicas para gordura localizada. Se você aplicar levemente perpendicular também, não tem problema nenhum. Aqui pouco importa o lado que está virado o bisel. Então, é importante a gente saber se a gente está entregando exatamente na altura do tecido adiposo, por isso é importante também saber qual é a aplicometria desse paciente. Então, eu faço o quê? Uma avaliação dessa parte aqui da onde estão os adipócitos, para saber se eu vou entregar com a agulha toda, meia agulha ou, né, ou um terço da agulha. Ou seja, pessoas bem magrinhas, às vezes pode chegar lá com um perfil lipídico bem pequeno, que você não precisa realizar a aplicação com a agulha toda, mesmo sendo uma agulha tão pequenininha aqui em canhão. Eu, na parte prática, por exemplo, eu ensino carboxiterapia aí com 3 agulhas, então, que cada uma delas possui aí uma função, né? Por exemplo, existem técnicas que são dadas aí para descolamento de cicatrizes, fibroses, técnicas aí chamadas assim, que é uma técnica médica, que falado de subcisão, mas não é subcisão. Subcisão é um processo cirúrgico, mas nós criamos um avulsionamento da pele onde existem essas travas, né, pela formação irregular do colágeno aí, tá? Então, nós temos aqui as aplicações de 45 graus, que eu gosto bastante para áreas de celulite, tá? Que eu gosto bastante dessa aplicação, até 30 graus eu acho bem interessante, e de 15 graus aqui a 20 graus para os tratamentos aí de flacidez, né? Onde nós pegamos a pele aqui em, né, regiões mais superficiais. Então, nesse ponto, nós temos que avaliar muito bem as regiões. Quando eu falo de face, por exemplo, nós usamos aí praticamente para um tratamento de rejuvenescimento, tratamento de cicatrizes, de acne, linhas de expressão, olheira. Então, nós usamos aqui praticamente no rosto as aplicações de 15 graus, né? Existe uma técnica que, inclusive, é chamada de descolamento, aqui que eu faço, aqui na área do sulco nasogeniano, onde eu realizo uma técnica de 45 graus e depois venho fazendo o procedimento de reta aplicação, né, com a agulha inclinada de 15 a 20 graus. Na parede do abdômen é a mesma coisa, né? Nós temos uma área aqui, por exemplo, aqui eu estou mostrando que nós temos aqui, né, o oblíquo externo, o oblíquo interno, e, né, o oblíquo interno e o transverso do abdômen. Então, aqui nós temos o reto do abdômen, né? Então, nós temos aqui o reto do abdômen e a área das fáscias musculares aqui. Então, por exemplo, se uma pessoa aqui no abdômen tiver uma diástase, né, um rompimento aqui dessas aponeuroses, não há problema de aplicar a carboxiterapia, tá? Não tem problema nenhum. Também não há perigo, por exemplo, da aplicação do gás entrar aqui na cavidade abdominal, já que ele encontra essas paredes aqui musculares. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, vocês podem usar aqui a aplicação, até porque o gás tem uma agulha muito pequena, ele não vai conseguir chegar aqui dentro da cavidade abdominal, mas você vai conseguir entregar exatamente aqui nessa região do tecido adiposo, né? O gás não tem esse poder de difusão para dentro da cavidade abdominal, tá? Então, próximo ao umbigo aqui, nós temos aqui uns remanescentes dos vasos umbilicais, então tem pessoas que possuem muitos vasos sanguíneos na região do umbigo, né, que quando você aplica, você cria hematomas no local, que você também não precisa se preocupar, que depois você pode usar aí algumas pomadinhas que ajudam na questão do hematoma, tá? Para potencializar os resultados, nós vamos estar usando de outros artifícios aí que eu já vou explicar para vocês. Então, potencializando os resultados da carboxiterapia. Então, vamos lá. Algumas vitaminas que eu coloquei aqui para vocês, olha, a vitamina C, que é um importante para a formação adequada do colágeno na derme, também é um antioxidante, mexe com o sistema imunológico. Vitamina E também é um antioxidante que retarda o envelhecimento, então todas as células da nossa pele, quando nós trabalhamos aí, né, com a carboxiterapia, nós podemos usar também a vitamina E para ficar mais
vamos dizer assim, duradouro aí os nossos resultados. A vitamina D, que além de trabalhar para a pele, né, ela também atua aí na parte do tecido adiposo. Como? Né, eu já vou explicar. Ó, primeiro para a pele, diminui rugas, vitaliza a pele, regula o crescimento de novas células epidérmicas. Quando nós falamos para tecido adiposo, a vitamina D, quando ela está com baixa biodisponibilidade, ou seja, a pessoa tem baixa quantidade de vitamina D no corpo, ela vai ter um aumento da fome, uma queda do gasto energético. Então, a pessoa fica mais preguiçosa e ela tem muita fome. E isso faz com que, então, vá ativar a paratireoide, que automaticamente vai começar aí uma cascata de lipogênese e adipogênese, ou seja, surgimento de novas células adiposas. Então, queda de vitamina D também provoca isso, tá? Vitamina A, formação para a pele, que é fundamental para a função da mucosa da pele, mantém a pele íntegra e deve ser associada aí com o zinco também, tá? Bom, aqui, no caso, outra também, que eu já comentei com você, que é o ácido fólico, que é conhecido também como folato, metilfolato, vitamina B9, que ela é essencial para gestantes, mas ela traz isso daqui, ó, estabilidade na divisão celular. Isso é muito importante para procedimentos estéticos, que quando você falar flacidez, já ligue ácido fólico. Isso faz com que, então, melhore muito os resultados. O folato, por exemplo, ajuda no crescimento das unhas, do cabelo, então, o fortalecimento das unhas, aquelas pessoas que têm aquelas unhas bem onduladas aí, o cabelo, né, crescimento de cabelo. Então, melhorar também, né, a pele mais saudável e oleosidade controlada. Então, a pessoa que tem muita oleosidade, muita acne também pode ser visto também um ponto positivo, né, analisando ele especificamente. Precisa analisar, né, num contexto todo, mas eu estou falando especificamente do ácido fólico. E também que pode ser administrado aí com o zinco, tá? Existem outros também, né, que são de grande importância, por exemplo, o cálcio, a queda de cálcio também pode provocar aí, né, a inibição da lipólise, aumentando a lipogênese, então precisa analisar num contexto muito bom aí, avaliar como é que está o organismo da pessoa, avaliar o hemograma da pessoa. Então, nós temos aqui as principais indicações da carboxterapia, que é para gordura localizada, flacidez, queda de cabelo, olheira, linha de expressão, celulite, pós-lipoaspiração tardia, estrias, cicatrizes e fibroses, sequelas de acne, rejuvenescimento íntimo. Então, nós temos aí indicações para carbox de muitas e muitas conquistas aí, já publicadas. Então, tudo que está escrito aqui em indicação, existe uma publicação. Então, nós temos um acervo muito bom relacionado à carboxterapia, que é uma das técnicas que eu mais sou apaixonado aí. Eu amo a carboxterapia, que eu já trabalhei muito com esse tipo de gás, quando eu fiz meu mestrado e doutorado na Unicamp, que eu trabalhei com cultivo de células. Então, o que eu fazia? Eu mantinha minhas células vivas, né, porque eu tinha dentro da incubadora, da estufa lá, CO2, então eu tinha 5% no ambiente de CO2. O que ele fazia? Ele controlava o pH para que eu mantivesse a minha célula viva. Então ali já também me trouxe muitas ideias aí de uso da carboxterapia, como eu faço, por exemplo, na técnica da hidrocarbo, né, que tem a carboxi justamente, a carbo ali do hidrocarbo já vem por causa disso mesmo, né. Um dia, se vocês tiverem interesse em conhecer, hidrocarbolipoclasia não aspirativa. Outras aplicações, telangiectasias, apesar de encontrar artigos falando de telangiectasias, né, eu não gosto, não vejo de um lado positivo, já que o gás carbônico é vasodilatador, então, ao passo que nós possamos realizar e mostrar um efeito rápido, tardiamente, né, posteriormente, não falando tardiamente, posteriormente pode ocorrer aqui uma recanalização destes vasinhos aqui, tá? Úlceras varicosas de pressão, um resultado muito bom, fantástico, tá? Psoríase também é um resultado muito interessante. Então, contraindicações, insuficiência aguda do miocárdio, tromboembolismo vigente, angina instável, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão moderada grave não tratada. A pessoa hipertensa, ela pode ser tratada com a carbox? A resposta é sim, basta você avaliar e saber se a pressão arterial daquela pessoa está boa, está controlada.
Tromboflebite, nem pensar, não pode fazer em quem está com tromboflebite. Alteração de função renal. Lembra quando eu mostrei que nós criamos um processo de uva passa, que a célula diminui de tamanho? Então, nós aumentamos a circulação extracelular, aí, né, ou a quantidade de líquido extracelular. Então, isso também vai influenciar no funcionamento dos rins. Gestantes, nem pensar. Diabéticos, também não. Pacientes com imunidade baixa, também não, já que a carboxiterapia, ela trabalha um processo inflamatório. Uma pessoa que já está com a imunidade baixa, nós não podemos realizar esse procedimento. Epiléticos, ou epiléticos, por exemplo, é por causa da dor. A dor da agulha, da aplicação do gás carbônico pode desencadear a epilepsia. Hipertensos, descompensados, lúpus, né, eritematoso sistêmico, distúrbios de coagulação, doenças do colágeno, circulação no local aumentado, por exemplo, a rosácea facial ou a poiquidemia de CIVAT. Então, são contraindicações bem estudadas já para você avaliar e não estar realizando simplesmente a aplicação da carboxiterapia sem uma boa anamnese. Então, está aqui dita várias formas de aplicação. Então, eu trouxe aqui para vocês protocolos bem interessantes. Primeiro, um para rejuvenescimento, que lembra que eu falei para vocês que eu vou trazer 2 protocolos aí para a parte da estética, né, e depois vou comentar mais um com você. A carboxiterapia para rejuvenescimento. Então, né, são pacientes que procuram tratamento faciais, área do pescoço, decote, dorso das mãos, né, por exemplo, braços, em peles mais grossas, possivelmente nós precisamos de mais sessões do que peles mais finas. Os melhores efeitos são esperados na área da testa, que na área do frontal, área dos olhos, mandíbula, pescoço. A aplicação é feita em vários pontos, dependendo do caso, e também deve ser visto o espalhamento do gás. Tá? Então, por exemplo, quando nós realizamos um procedimento para rejuvenescimento, nós temos que espalhar o gás na face. Lógico que não é com uma aplicação, são várias. Tá? Então, nós temos que observar cuidadosamente, né, tá até aqui, ó, sendo observado cuidadosamente pelo profissional durante o tratamento de toda a sessão. O fluxo pode variar de 60 a 100 ml por segundos aí, podendo, então, aumentar com intervalos, né, durante as sessões. Então, assim, por exemplo, você pode usar aqui 120, vamos falar que o paciente não sinta dor, não tem problema. Então, o intervalo, né, você pode fazer de 15 em 15 dias. Uma dica, quando você pegar um paciente com a pele muito envelhecida, você pode estar realizando a aplicação, por exemplo, as 3 primeiras semanalmente. Depois, você pula para 15 dias. O número de sessões, de 3 a 10, porque você tem que avaliar também como é que está a condição biológica da pessoa, se está receptível o organismo dela para receber, né, a aplicação. Então, aqui nessa imagem, tá vendo essas setinhas viradas para cima? É o jeito que nós temos que aplicar o gás carbônico. E não é acompanhando a linha de expressão como está aqui. Nas áreas dos olhos, nós temos que aplicar aqui, e aqui na área da face, seguindo as setinhas, tá? Observe que é sempre antigravitacional, principalmente na maçã do rosto e na área da testa, da área da região frontal, aqui do osso frontal da pessoa, tá? Isso, então, já foi visto fazendo um tipo de aplicação nesse formato, você traz resultados mais rápidos, tá? Para rejuvenescimento. Gordura localizada, deve ser realizada a aplicação diretamente no local. A aplicação, ela pode acontecer 2 vezes por semana, ou mesmo 1 vez por semana. É importante, então, o uso da cinta. Sessões, mínimo de 10, o fluxo no local de 80 a 150, lembrando que não é velocidade, quantidade, então numa área de mais ou menos 15 por 15 centímetros aí, nós temos que colocar, né, de 200 a 250 ml, que é uma quantidade muito boa, tá? Então numa área de 15 por 15, esse volume ele deve ser espalhado e atingido esse volume, então você vai conseguir ter um resultado muito bom. E a questão do método, que é um método de envelope, que foi um método desenvolvido por mim, chamado de envelopamento do gás, que você faz uma técnica, então, de prender o gás, não somente circulando ele, como é utilizado, mas por baixo também, né?
Um dos truques mais interessantes é que quando você faz, sabe quando você encosta as mãos uma na outra para beber água? Você faz isso, fecha a parte da frente, fecha a parte de trás, senão a água vai escapar. Você faz isso na pele da pessoa, no tecido adiposo da pessoa e prende. Quando você observar, por exemplo, a formação de uma casca de laranja, uma impressão de uma casca de laranja, uma celulite grau 1, por exemplo, a quantidade de gás que está lá dentro está boa, então você vai espalhando o gás dessa forma. Você vai observar que você vai chegar num resultado muito mais rápido do que simplesmente colocando e deixando com velocidade muito alta. Volto a frisar, não é volume, não é velocidade, desculpe, é volume. Se você coloca o volume correto, você vai chegar num resultado muito positivo, tá? Não precisa colocar, por exemplo, 400 ml num fluxo aí. É muita coisa. Você vai fazer o paciente passar dor e o resultado dele não vai ser tão impactante. Outro artigo que foi até publicado, que até eu comentei com vocês, falei de 2 artigos que eu ia falar da área da saúde, e vou entregar para você também, né, um resultado muito interessante para a aplicação da carboxiterapia para pacientes que possuem psoríase. Eu publiquei esse artigo em 2018, né, é usado o ácido acetil salicílico associado à carboxiterapia, que é o diprosalic, né? Então, como é que eu faço uma aplicação na psoríase? Nós não podemos realizar a aplicação nessa área aqui, nós temos que realizar a aplicação fora da área de impressão da psoríase, justamente porque essa área aqui, ela já tem um problema de escamação da pele, né, o extrato córneo já está, né, não consegue acompanhar, dado pela patologia, a instalação dessa patologia. Então, o que eu tenho que fazer? Aplicar aqui, 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 aqui. Então, o que eu estou fazendo? Colocando gás, fazendo com que o gás ele tenha uma capacidade muito grande de dissipação, né, fazendo com que, então, ele entre embaixo da cicatriz, tá? E depois, por último, eu coloco o diprosalic. Essa substância aqui, você compra na farmácia, é livre de prescrição, não tem problema nenhum, ácido acetil salicílico, você coloca aqui juntamente no dia da aplicação. Aí a pessoa deve também aplicar todo dia, 2 vezes por dia, aqui sobre o local. Você vai observar que a pele vai começar a descamar e uma nova pele se forma no local. Então, fazendo com que o aspecto, né, da psoríase melhore muito. Não é a cura, mas é uma possibilidade de tornar a pele, né, mais homogênea, assim, com a cor, também esse aspecto aí de casquinhas sendo formadas, né, então, de relevo, de vincos, né, formado pela deposição aqui de pele, tá bom? Então, é um tipo de tratamento muito interessante. Algumas terapias associadas, por exemplo, com a criolipólise, com a radiofrequência, por exemplo, criolipólise, eu acabei de desacoplar, faço a massagem, já aplico. Depois, no segundo dia, depois da criolipólise, já aplico. E depois de 15 dias, venho e aplico novamente. Então, são 3 eventos em 15 dias. Então, eu faço a criolipólise, desacoplo, faço a massagem e já aplico. Depois, 2 dias depois, carboxiterapia no mesmo local onde você fez a criolipólise. E depois de 15 dias, né, que é o período aí do fim do processo inflamatório da criolipólise, novamente a carboxiterapia. Lembre-se de usar cinta, tá? E não mexer no local durante esses 15 dias. Radiofrequência monopolar, por tecido adiposo, que vocês podem associar também na mesma sessão, e também a bipolar ou tripolar, que é utilizado para flacidez. No caso, é interessante fazer, por exemplo, primeiro a radiofrequência, depois, em seguida, no mesmo local, limpando todo aquele gel ou a glicerina da radiofrequência, aproveitando o tecido bem quentinho, já fazer a carboxiterapia. A associação dos dois para a flacidez é impressionante, é muito importante e faz um efeito fisiológico muito impactante aí no local. Com a ultracavitação, com a endermologia, com a eletrolipólise, também são técnicas aí de associação bem interessante. Bom, chego ao fim, então, dessa aula aí, dessa parte aí da carboxiterapia. Eu espero que vocês estejam aproveitando muito bem o fórum. Isso foi uma ideia maravilhosa que a USCS, juntamente comigo aqui, nós tivemos
para oferecer a todos vocês, profissionais da estética, alunos ou não alunos da USC, informações e também conhecimento sobre a parte da estética, principalmente na estética avançada, lançamentos, inovações, também na parte de cosmetologia. Nós temos aí uma palestra até de gestão dentro do nosso fórum, então espero que vocês estejam aproveitando muito. Deixo aqui o meu muito obrigado, deixo meu Facebook, meu Instagram e deixo meu e-mail também para qualquer contato que vocês queiram estar fazendo. Meu muito obrigado e um abraço a todos vocês.